Antes de conhecermos Luke Skywalker como um dos maiores Jedi de todos os tempos, bom, ele era um estudante, um autodidata praticamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa fase dele nesse quadrinho que é a continuação do último volume de Star Wars, que é Star Wars Volume 6, As Buscas da Força. Rapaz, o Luke aqui mandou bem. Nós vamos ter um desenvolvimento muito maior do personagem, referências à Alta República, mas tem mais algumas coisinhas que vão acontecer ali. Eu vou dar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bota aí nos comentários se vocês já leram esse volume, o que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de Star Wars Volume 6, As Buscas da Força. Ó, o Luke aqui mandou, tá sinistro mesmo, hein? Tá melhorando, hein? Mas, vamos lá. Vamos começar com uma premissa básica, né? Nós temos o grupo do Luke, Amilyn Holdo, o Lando Calrissian, a Leia, o R2, todos eles presos no não-espaço. Para quem não sabe, o não-espaço é uma região específica onde, bem, não tem nada, é só um espaço. É como se fosse uma dimensão de bolso. Só que ela só era acessada pelos motores Nihil. Não tinha outra forma de você entrar lá, precisava de um daqueles motores. E eles acabam conseguindo esse motor e por isso acabam parando lá. Só que eles ficam lá perdidos, eles estão bem numa situação meio complicada. Mas nisso eles são resgatados e conseguem dar a volta por cima, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque a princípio, né, eles vão ter que ficar lá. E isso não é algo que pode acontecer para eles. Claro que alguns deles até cogitam isso, né? Especialmente o Lando. Ele estava meio que desacreditado da vida, vamos combinar, né? A gente pega o episódio 4 de Star Wars, episódio 5 no caso, e nós vemos um Lando Calrissian que acaba se aliando indo para a Aliança Rebelde, se juntando à Aliança Rebelde, muito a contragosto, é verdade. Ele perdeu a Cidade das Nuvens, local que ele meio que construiu, vamos botar assim, né? Ele ergueu, desenvolveu. E ele perdeu lá pro Império. O Império tomou tudo dele. E ele tá na pindaíba mesmo. Então sim, existe um rancor dele contra o Império. Mas ao mesmo tempo, o passado dele começa a pesar também. Porque ninguém esqueceu quem é Lando Calrissian, o canalha. Então, isso permanece ainda como um estigma para ele. E nós vamos ter um desenvolvimento ali para ele, para Amilyn também. A gente vai ter o desenvolvimento do Luke, como eu disse, né? Aqui o quadrinho chama-se As Buscas da Força. E essa parte, ela está realmente sendo muito importante. Porque a gente está tendo a transição do Luke Skywalker, do episódio 5, que teve seu primeiro treinamento com Yoda, para o Luke Skywalker do episódio 6, que meio que terminou o próprio treinamento sozinho. E o Yoda ficou lá em Dagobah, aguardando o retorno dele. E aqui nós vamos ver o Luke se desenvolvendo mais, mostrando até essa parte dele do uso da força sendo algo muito incrível, né? Extraordinário até. Mas ele está percebendo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Isso tem relação com os quadrinhos do Darth Vader, com os quadrinhos do Droids Sombrios. Nós já fizemos o vídeo aqui, já trouxe o vídeo para vocês. Que ele começa e finaliza a história toda ali. É uma história focada nos droids. Por sinal, era muito legal. Ela é muito legal. Mas aqui a gente tem essa prévia ainda. O volume 6, esse volume 6, ele é uma prévia
dessa fase dos droids sombrios. O volume 7 eu tenho aqui, depois eu vou trazer o vídeo para vocês. Mas aí nós vamos ter o Luke com esse sabre dele aqui, mas obviamente a gente sabe que esse não é o sabre definitivo dele, a gente lembra qual é o sabre definitivo dele. Então a gente está nessa transição ainda, o Luke ainda vai desenvolver o seu sabre, a gente vai ver como o Luke vai conseguir o seu cristal. Então tem todas as mudanças que vão acontecendo ali. O contato dele com um cristal Kyber que foi sangrado. Tem muita coisa que vai acontecendo e você vai percebendo que o Luke está sendo bombardeado com algumas informações e ele não tem domínio sobre aquilo. Pois é. Apesar dele já ser muito poderoso lá no episódio 6, ele ainda não era um Jedi completo. O treinamento Jedi dele só se tornou completo depois do episódio 6. E você nota isso enquanto você assiste o episódio 6, em que você vai percebendo que, apesar de ser poderoso, o Luke não é poderoso o suficiente para derrotar o Imperador sozinho. Mas ele acabou ajudando o Vader a sair do lado sombrio e derrotar o Imperador no processo. E a gente vai vendo esse potencial dele. E aqui a gente vai... Vocês podem notar que na capa tem o Vader e o Yoda, né? É como se o Luke estivesse sentindo ambos. Em um determinado momento ele sabe que tem algo de errado com a força. E um dos personagens que está ligado a essa situação é o próprio Darth Vader e o Imperador Palpatine. E a gente tem essa busca dele pelo conhecimento, pelo desenvolvimento dele como um Jedi. Bom, potencial Jedi, né? A gente tem aqui um Luke Skywalker bem desenhado até. Ele se parece muito com o Luke que a gente conhece nos filmes. Que é bem legal. Esse cabelinho dele em cuia. O quadrinho ele é escrito pelo Charles Soule. A arte é do André Ginolet, Madbek Musabekov e André de Vitor. E as cores da Rachel Rosenberg. Então nós temos 3 desenhistas para esse mesmo quadrinho. E sim, a gente não tem só o Luke como ponto de focal, né? Eu já mencionei também o Lando e a Amlin Holdo também. E nós vamos ter, além disso, um plano muito ousado da Leia. Cara, um plano pra lá de maluco. Mas que com certeza desestabilizou e muito o Império. Porque foi um plano assim mirabolante, muito louco, realmente. Mas o Lando e outros personagens é que acabam encabeçando essa história. É uma historiazinha rápida, tá? Mas é sequencial, tá? Mas mesmo assim, ela mostra o quanto a Aliança Rebelde estava se agarrando às pequenas fagulhas de esperança para poder derrotar o Império. Tudo que eles podiam fazer, eles estavam tentando. Eles se esforçavam, eles davam a vida, literalmente, para poder enfrentar o Império e derrotá-lo. E acabar com essa tirania que estava acontecendo há mais de 20 anos. Então, a luta deles era, assim, é absurdamente braba. E é assustador, porque você vai vendo o quanto... Quando você vai assistindo outros filmes e séries, você vai percebendo o quanto o Império era ardiloso e, ao mesmo tempo, era frágil. Era forte, porém frágil. Porque precisava sempre do Palpatine ali, domando todo mundo, tomando conta de tudo. E você vai vendo que, tanto que você assistir The Mandalorian, o Império se fragmentou muito depois que o Palpatine morreu. Se você ler a trilogia Aftermath, cara, pode ter certeza, o Império ficou detonado. Claro, a sua última batalha, né, contra o Império, que foi a Batalha de Jakku, ela ainda assim tinha muitos remanescentes imperiais,
E foi uma batalha dificílima. E sem a presença de Luke Skywalker. Só para constar, o Luke não estava naquele momento. Mas mesmo assim, foi uma senhora de uma batalha e o Império ainda era um problema. Mas se o Palpatine ainda estivesse vivo, provavelmente aquela batalha de Jakku teria tido um desfecho muito diferente. O Imperador, ele realmente era um cara muito estrategista, além de, claro, ser egocêntrico como um bom Sith, mas mesmo assim o seu poder e influência eram muito grandes. E isso fazia com que todos os imperiais, praticamente todos, tivessem medo, respeito e também buscassem mais poder. E essa ganância é que foi detonando ainda mais a galáxia de Star Wars. E se a Aliança Rebelde, como nós sabemos, não tivesse derrotado o Imperador, meus amigos, o universo de Star Wars estaria perdido. Não haveria esperança mesmo. Porque, sinceramente, se você analisar bem, mesmo a Leia sendo uma potencial Jedi, e sim, no Legends ela é uma grande Jedi, mesmo ela, se o Luke tivesse perdido, só ela não daria conta de enfrentar Palpatine e Darth Vader no futuro. Seria muito, mas muito difícil de derrotá-los. Ela precisaria de muito apoio. E, tendo a Aliança Rebelde detonada, se o Imperador tivesse ganhado, muito dificilmente nós teríamos um desfecho feliz para a galáxia de Star Wars. Mas muito difícil mesmo. E olha que nós estamos falando de um universo em que ainda temos Ahsoka e Ezra Bridger vivos. E com Mandalorianos perdidos por aí. Então, ainda assim ia ser bem difícil e provavelmente nenhum deles daria conta. Mas claro, essas são só as minhas teorias, né? Voltando para o quadrinho. Esse quadrinho, na minha opinião, dos últimos volumes de Star Wars, esse foi um dos bem legais mesmo. Na minha opinião, foi muito, muito bom ver esse desenvolvimento do Luke, esse lado estratégico da Leia, o lado em que ela coloca os planos mais malucos como se fosse o Han Solo, mas com um objetivo, ver esse desenvolvimento melhor do Lando e até um pouco mais da Amblin, porque ela é uma personagem que eu só conheci no filme, no episódio 8, e mesmo assim ela surgiu ali e acabou perecendo naquele filme. Então é legal conhecer um pouquinho mais da personagem. E pra mim, esse quadrinho foi muito, muito legal. Uma das melhores leituras de Star Wars desse ano, do cânone, pelo menos. Então, fica aí a minha dica para vocês que estão colecionando Star Wars. Pode continuar, porque tá valendo a pena. E prepare-se para o volume 7, que é Droids Sombrios. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para mais resenhas de Star Wars. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui o review do volume 7 de Star Wars. Eu ainda não tenho o volume 8, né? Infelizmente eu não tenho. Mas assim que eu conseguir, vou trazer a minha resenha para vocês. E para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Isso aí, se inscreva no canal Arte Nerd, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!